estúdios para uma entrevista voltada à educação, o psicanalista Paulo Miguel Velasco, falando sobre um tema muito importante e que deve ser observado com frequência, principalmente nas crianças: o bullying, uma palavra utilizada principalmente em relação aos atos agressivos e que muitas vezes acontece no período escolar. Boa tarde, doutor Paulo, seja bem-vindo ao Metropolitano. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você, aos espectadores do NGT. Doutor Paulo, fala pra gente, de início, qual seria a definição para o bullying? Uma palavra que hoje é nova e que gera ainda muitas dúvidas entre os pais e até mesmo os professores. Existe um termo chamado bully, B-U-L-L-Y, que traduzindo quer dizer brigão, agressor, violento. Trazendo para a palavra bullying, é aquele que pratica o ato agressor. Sim. Então essa seria a definição do bullying. É a definição do bullying. Então seria realmente atos agressivos, já vem... Atos agressivos, ofensivos, morais, verbais e até físicos. Doutor Paulo, e quais são os locais, quais os segmentos onde ocorre o bullying? Embora existam em locais de trabalho, o que predomina mais são nas escolas, onde alunos procuram, através de uma vítima mais fraca, ter aquela ideia de poder e liderança perante os outros colegas. Quais seriam os principais causadores desses atos agressivos, o famoso bullying? Se for entre meninos, que é chamado de bullying direto, e nas meninas, indireto, o bullying direto é provocado por atos de agressão, ofensa, tipo assim, se eu sou gordo, eles vão focar em cima disso, que ele é gordo, que ele é isso, que ele é aquilo, e moralmente a pessoa fica abalada com isso. E às vezes acaba até concordando. Se eu sou gordo mesmo, ele está certo em me chamar de gorda. A vítima acaba até concordando com aquilo em alguns casos. Mas os atos de agressão física também acontecem. Tipo, molestações. Em outras palavras, passar a mão, conforme muitos fazem. E os que estão ao redor torcem por aquilo, ou seja, compactuam com atos de bullying. Portanto, eles também estão praticando em só torcerem e incitarem aquele ato. Doutor Paulo, mas há alguns anos, esses atos, eles não eram considerados como bullying. Como se tornaram a ser considerados a partir de agora? Bom, a partir de 1970, nos Estados Unidos, já era considerado como bullying. E isso veio ramificando para o mundo inteiro, chegando há pouco tempo aqui na América do Sul. Agora, a partir de 1990, que começou a se falar em bullying aqui dentro. Portanto, eu acredito que a maioria das pessoas que estudaram devam ter passado por bullying, de baixo grau, de médio, de alto grau. Eu posso me incluir, eu sofri bullying na escola, eu era muito magro e as pessoas falavam, olha, ele é magro demais, e aquelas coisas, e sempre tem um que fica mais no pé. Sim. Então, a partir de 1990, que começou a chegar mais aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. E os pais e os professores, como eles sabem que a criança ou que até mesmo o filho esteja sofrendo bullying? Nesse caso, os pais devem observar em casa, porque quem sofre o bullying automaticamente tem a autoestima rebaixada e começa a ter pensamentos de não querer ir à escola. E mais, devido ao bullying, essa pessoa pode ter tendências depressivas. Os pais devem observar a criança que está assim, principalmente aquelas que se isolam, se fecham em quartos, e chega na hora da escola, ele não tem vontade de ir para a escola. Ou seja, a criança fica
com falta de estímulo e apática. Os pais devem observar isso. E é ideal também que os professores eles alertem aos pais que prestem mais atenção nos seus filhos, nos atos que eles desenvolvam dentro de casa? Em primeira mão, o professor deve observar e ele mesmo corrigir aquele ato, chamando ambos, o agressor e a vítima, e explicando, falando para o agressor: você gostaria que, se estivesse no lugar dele, que você fosse chamado disso, daquilo? Você gostaria? Então, num tom assim de diálogo, tentar contornar a situação. Se não houver jeito, se o bullying continuar, isso deve ser levado à direção para tomar uma medida mais drástica. Falando não só da vítima, mas como do agressor, que esse é o principal personagem do bullying, tem que se ter muito cuidado, porque a escola deve observar essa criança, esse adolescente, pois, em muitos casos, eles têm tendência a ser sociopatas mais tarde, pelos atos de perversão e ausência de sentimentos. Doutor Paulo, para a gente finalizar, como que os pais, os professores, eles podem fazer para combater esse bullying? Geralmente, chamando os pais de ambos, da vítima e do agressor, explicando que talvez os pais não saibam o que estão acontecendo, e os pais da vítima vão ficar encarregados em casa de elevar a autoestima, dizendo: você não é isso que ele está dizendo. E falando para o agressor, em casa também os pais, isso tudo direcionado pela direção da escola, falando para o agressor que isso não é um ato que se faça, não é atitude de um ser humano. E mais, esse agressor deve ser levado a uma psicoterapia para ele tentar mudar esses hábitos e fazer com que futuramente ele não tende a ser um psicopata. Doutor Paulo, eu queria agradecer muito a presença do senhor hoje aqui no Metropolitano e estar esclarecendo esse tema que ainda gera muitas dúvidas entre a sociedade. Muito obrigado, eu agradeço a todos e estarei à disposição assim que vocês precisarem. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Fiquem agora com a programação da NGT. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.